Marcel Estivalê, aqui no TPM. Bem, para continuar falando sobre essa questão da independência, mas agora a gente vai falar sobre a independência pela questão bíblica, né? Eu recebo aqui no estúdio o pastor Grázio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, obrigado pela Seja bem-vindo novamente aqui ao programa, né? Como é que a Bíblia aborda essa questão da independência? Aí teria realmente muita coisa para dizer. Vou tentar lembrar das coisas principais. Primeiro é que Deus criou o ser humano para ser livre. Ele deu a liberdade de escolher. E ele, infelizmente, não escolheu bem. Eu sei que com essa colocação eu não resolvo toda a questão filosófica da liberdade, porque ela é muito mais profunda. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa eu poder decidir. O ser humano tinha liberdade de decidir pelo caminho da obediência. E optou, na sua liberdade, pelo caminho da desobediência. Isto é, ele desobedeceu à ordem do Criador. A criatura foi feita para tomar decisões e ela decidiu de uma maneira que não foi a melhor. Então, tinha liberdade presente. Havia a dimensão do escolher. A partir daí, o ser humano se torna um ser que exercita a sua liberdade com muita dificuldade. Porque a palavra responsabilidade quer dizer capacidade de dar resposta. E o ser humano foi feito com liberdade e com a capacidade de dar respostas. E ele não deu a resposta adequada, Deus o colocou numa situação de pagar o preço pelo não uso correto da liberdade. Aliás, o filho pródigo, daquela história que Jesus contou, que o filho queria liberdade, e ao querer liberdade, ao querer sair de casa, liberdade, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quero, o filho, na história do filho pródigo, acabou sendo escravo de si mesmo. Porque às vezes a gente pensa que quer o caminho da liberdade, e que o caminho da liberdade é esse, e esse caminho não é o caminho da liberdade, é o caminho da dependência. Aliás, dependência do seu egoísmo, dependência de vícios, enfim, dependência de droga. Com certeza. Isso que o senhor tocou é interessante, porque muitas pessoas confundem a questão da liberdade com irresponsabilidade. Né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu chego na minha casa a hora que eu quiser, eu tomo todas as bebidas que eu quiser, eu me drogo porque eu sou livre, eu me sustento, eu faço o que eu quero da minha vida. E realmente quem pensa assim é um dependente dos seus impulsos, dos seus instintos. Dependente de algo para ser feliz. Exatamente. As pessoas pensam muito que a droga é sinônimo de independência, né? Mas quem depende, a palavra está falando, quem depende da droga para ser feliz não é nada independente. Ele tem a sensação de liberdade, de euforia por um momento breve, transitório, curto, mas na realidade ele é um dependente, e o dependente de álcool ou de droga ou de sexo ou do consumismo não é só essas. Tem um montão de coisa que a gente é dependente. Tem pessoas que não conseguem ficar sem comprar. É uma compulsão, está dentro dela, não consegue. Aliás, algumas pessoas lidam com as suas angústias comprando e consumindo, às vezes gasto que não tem. Isso também é uma dependência, porque senão a gente vive numa realidade social e econômica em que às vezes os meios de comunicação nos tornam dependentes de. Mas eu queria dizer que no dia da independência, que é o dia que a gente está falando, do dia 7 de setembro, de um certo modo, o querer a independência e lutar por ela é realmente uma coisa muito boa e necessária, sinônimo de maturidade. Eu quero que os meus filhos sejam cada vez mais independentes. Os meus netos também um dia cresçam no caminho da independência. Mas tem uma coisa, Cláudio, que eu queria te dizer. No dia da independência, eu preciso afirmar, como pastor, como teólogo, a dependência de Deus. E é muito... O senhor lê meus pensamentos, porque eu ia lhe perguntar isso agora. Deus me convida a exercer minha liberdade, mas ao mesmo tempo Ele diz, continua dependendo de mim. Eu quero te ajudar. E quanto mais eu compreender que dependendo dEle eu sou livre, olha o que eu falei, dependendo dEle eu sou livre. A fé, aliás, qual é o lema da universidade? A verdade vos libertará. A verdade do amor de Deus, quando eu estou numa relação de dependência com Ele, me liberta e eu sou livre para tomar decisões. Mas o amor me prende. O amor de Deus me põe limite. E o amor é o meu semelhante. E o amor a mim mesmo. No momento que eu estou num esquema de drogas e de dependência, eu não estou amando a mim mesmo. É uma independência usada contra si mesmo. Aliás, quem está em drogas, por exemplo, está matando a família.
está liquidando com a família. Aliás, um dos grandes problemas sociais do mundo de hoje é essa liberdade de fazer o que se quer e acaba sendo realmente escravo de coisas que são muito fortes na vida. E o depender de Deus é uma liberdade. É uma Mostra que não somos deuses, né, pastor? Porque muitas pessoas, quando têm essa liberdade, né, têm independência financeiramente, se são dependentes financeiramente, né, moram sozinhas, viajam para onde querem, né, têm um cargo de liderança, é muito fácil a pessoa confundir e achar que porque ela tem tanta independência, né, ela pode tudo e ela pode, inclusive, fazer o que ela quer com ela mesma. Sim. Né? E sabe que o amor, que é o caminho melhor para tudo na vida, o amor não é uma proposta de independência. No amor a gente se prende. A gente se amarra. Isso o Carpinejar fala, né? Liberdade é ter um amor para se prender. Exato. O amor me tira a capacidade ou a situação de eu decidir, porque eu tenho que pensar no outro. Eu não sou mais livre. A fé me liberta, o amor me prende. Adorei. Pastor, muito obrigada pela presença. Prazer é meu. Uma ótima frase para terminar o programa de hoje. E a gente termina o programa de hoje também com música, né? O que o Marcel Estivalé vai tocar para a gente terminar? Antes de tocar, vou te pedir para tu passar os teus contatos para shows, o pessoal que está em casa poder te contatar. Tem algum telefone, algum e-mail? Olha, o pessoal pode me procurar tem o telefone, sim, 5196570966. Né? Podem me procurar também pelo Facebook. Eu utilizo o Facebook mais como um lugar para divulgar atividades, eventos e compartilhar, enfim, tudo que tem de musical e que eu simpatizo Porto Alegre no mundo. Tem uma conta no YouTube também, tem alguns vídeos antigos meus, mas espero logo estar botando alguma coisa mais atual. E estarei tocando agora em outubro, na segunda, terceira e quarta, quinta do mês, no Instituto NT de Cinema e Cultura. Fica em Porto Alegre, na Rua Marquês do Pombal. Tem a programação no site, certamente, também. Tem a programação no blog Instituto NT, institutont.blogspot.com. Tá lá, é um projeto de música instrumental para todos, tem diversos músicos dos mais variados, de excelente calibre, tocando lá, e a minha oportunidade será, então, em outubro, nas quintas-feiras. Bacana. O que tu vai tocar para a gente encerrar o programa de hoje? Então, eu vou juntar várias coisas ao mesmo tempo. Vou divulgar o violão, vou divulgar a minha grande paixão de compositor e vou também falar um pouco sobre independência, que é, sem dúvida, um grande nome da independência do Brasil em relação à música, que é Heitor Villa-Lobos. Né? Olha! Um cara que realmente fez muita coisa. Que nasceu no meu dia, vamos exibir, 5 de março. Olha só. Que bacana. Bacana lembrar do Villa-Lobos nessa data mesmo. E, bom, eu vou tocar então uma obra que ele fez para violão, o Prelúdio número 5. Né? Talvez uma das obras que, quando eu escutei num vinil antigo do meu pai, quando eu comecei a escutar aquilo, eu acho que eu estou a fim de estudar violão. Né? Uma das músicas que me fez estudar. É contigo então, Marcel. Gente, muito obrigada pela presença. Um ótimo feriado para vocês. Aproveitem aí esse 7 de setembro, esse sábado e domingo. E a gente se encontra novamente na segunda-feira. Um super beijo. Pastor, muito obrigada pela presença. Marcel, muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus.